Oiê, bom dia, tudo bem? Graça e paz, que Deus abençoe você. Hoje estaremos falando aqui sobre dois tópicos específicos. O dízimo equivale a 1/10 e o outro tópico é onde fica a casa do tesouro. Nós estaremos aqui então fazendo esses comentários e eu espero que você fique aqui comigo até o final e que possamos juntos aí aprendermos e crescermos um pouquinho mais em graça pelo poder do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Ó Pai amado que estás nos céus, louvado seja a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por podermos novamente aprendermos mais da Tua Santa Palavra. Ó Pai amado, por favor, abençoe a cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Abençoe, Senhor, esse novo dia. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, amigos, então nós vamos falar aqui sobre o dízimo equivale a 1/10. É interessante que se você for ao dicionário, você vai ver que o dicionário relaciona o dízimo com uma 10ª parte. A impressão que dá é que o dicionário retirou isso da Bíblia. E de fato, é possível porque a Bíblia, já há muitos e muitos anos atrás, ela fala dessa questão do dízimo. E a primeira vez que a Bíblia vai mencionar sobre o dízimo, ela vai estar falando ali em Gênesis, no capítulo 14, quando então Abraão ele vai ao encontro do sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém, e ali então ele devolve o dízimo de tudo que ele tinha. Veja que isso acontece, essa prática de devolver o dízimo, ela é uma prática sagrada. Até mesmo Moisés com Israel, ele diz para Israel devolver o dízimo. Então essa é a parte do povo de Deus para com Deus. Nossas ofertas de gratidão, elas são separadas do dízimo, mas de certa forma adicionadas ao dízimo. Ou seja, você devolve o dízimo de tudo que você tem, você pega uma parte do que você ganhou, tira para ofertas de gratidão, coloca junto e leva junto com o dízimo. É assim que a Bíblia nos ensina. O dízimo é o testemunho mínimo de nosso compromisso cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos qualquer indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Sendo assim, então, nós vemos o primeiro relato na Bíblia, como eu mencionei aqui, está ali em Gênesis capítulo 14. E o último relato da Bíblia sobre dízimos está em Hebreus, no capítulo 7, do versos 1 ao 9, aonde ali o apóstolo Paulo vai relembrar esse episódio de Abraão com Melquisedeque, ali onde ele leva então o dízimo de tudo o que lhe possuía. Essa passagem, esse texto bíblico de Hebreus 7, é a última vez que a Bíblia menciona a respeito do dízimo. Veja que na história de Hebreus, nem Melquisedeque, nem Cristo era da tribo de Levi. Então, o dízimo, ele precede e segue a seleção dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não se originou com os hebreus no Monte Sinai. Porque muito antes do Monte Sinai e muito antes da formação da nação judaica, já se praticava a devolução do dízimo. E algumas pessoas falam assim, mas no Novo Testamento não menciona nada sobre o dízimo. Sim, menciona. Acabamos de dizer aqui, Hebreus 7, onde o apóstolo Paulo relembra essa história dos dízimos lá. Algumas pessoas dizem assim que o Novo Testamento ele foi inventado para poder enganar as pessoas. Isso não é verdade. Se você é um estudante da Bíblia, você vai saber que não é verdade. Porque tudo que ensina os profetas do passado no Antigo Testamento são os mesmos ensinamentos que nós temos no Novo Testamento. O que Moisés ensinou, Josué também repetiu, depois vieram os profetas Isaías, Jeremias, todos eles, Malaquias, ensinaram as mesmas coisas que Moisés, e quando você chega ali nos evangelhos sinópticos, estão os mesmos ensinamentos, com as cartas de Paulo, Pedro, João e etc., estão os mesmos ensinamentos de que Moisés também ensinou. Portanto,
o mesmo princípio que existe no Antigo Testamento também existe no Novo Testamento. Muitas vezes, por falta de um estudo mais aprofundado, por falta de, ou até mesmo de estudar a Bíblia, as pessoas não entendem e acabam falando coisas que nem elas mesmas sabem. Aqui o nosso estudo, ele está mencionando aqui sobre Jacó também. Quando Jacó tem aquela experiência, ele está fugindo do seu irmão Esaú e ele está preocupado, então ele deita no chão, coloca uma pedra como travesseiro e ali ele dorme e tem um sonho, eu diria uma visão. E ele vê uma escada que liga do céu até a terra. Veja que a escada ela liga do céu até a terra. Anjos sobem e descem pela escada. E ali então, aquele sonho, Deus mostra para Jacó como Deus está conduzindo a vida dele, como Deus está cuidando da vida dele. E ali então ele tem uma conversão maravilhosa com Deus e ele diz o seguinte: de tudo, está relatado em Gênesis capítulo 21, o Senhor será o meu Deus e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Reafirmando que Jacó, que essa prática do dízimo, ela realmente antecedeu o povo israelita, o povo judeu, o Monte Sinai. Já existia essa prática já há muito e muito tempo, antes que existisse nação de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas dizem assim, não, isso aí é lá do Monte Sinai, é Israel que inventou isso aí, hoje em dia a gente não precisa fazer mais essa prática e coisa e tal, mas não é verdade. Assim como o sábado não é o sábado dos judeus, porque se originou lá na criação do mundo, quando Deus cria Adão e Eva, Deus descansa no sétimo dia, Deus abençoa o sétimo dia e Deus santifica o sétimo dia do sábado do Senhor. Assim também são os dízimos. Deus abençoa e santifica o dízimo porque ele é um ato que nós devemos ter com Deus e é algo separado, ou seja, algo sagrado que Deus exige de nós. E agora então nós vamos entrar na lição de segunda-feira e nós vamos aqui falar sobre onde fica a casa do tesouro. E eu quero convidar você neste momento a ler comigo Malaquias capítulo 3, verso 10. Venha comigo, acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia e vamos ler então Malaquias capítulo 3, verso 10. E eu leio assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Bem, inicialmente, o povo de Israel entendeu que a casa de Deus era o santuário. E assim, ali era conhecido também como a casa do armazém, a casa do tesouro, a casa onde levava-se então ali os seus dízimos e as suas ofertas. Essa tenda, por orientação específica dada a Moisés lá no Monte Sinai, ela mais tarde, então, quando Israel entra na Terra Prometida, a localização central primeiro foi na cidade de Siló, e depois ela se estabeleceu em Jerusalém, o famoso Templo de Jerusalém, que todos nós conhecemos, que foi destruído ali com a chegada das tropas de Nabucodonosor, depois reconstruído e depois destruído de uma vez por todas no ano 70 da nossa era, ali pelos romanos, onde destruiu todo o templo e não voltou mais a se reconstruir o templo no mesmo local em Jerusalém. Então, assim, Israel, eles chamavam aquele templo, o santuário, inicialmente eles entendiam como sendo a casa de Deus, tá certo? Agora nós vamos ler mais um texto, está em Deuteronômio capítulo 12 e vamos ler do verso 5 ao verso 14. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia online e você pode procurar aí na sua Bíblia também, seja ela física ou online. Então vamos lá, Deuteronômio
Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 ao 14. E eu vou começar a ler aqui então. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que pusestes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, ele vai aqui repetir, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, oferta alçada, a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, os levitas, que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, uma das duas tribos ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Então aqui Moisés ele está dando orientações para o povo, de que o povo, depois que entrasse na terra prometida, o povo então eles não deveriam levar as suas ofertas, os seus holocaustos, os seus dízimos em qualquer lugar, mas em um lugar específico onde Deus ia dizer qual local seria. Ali é onde então que o povo deveria levar os seus holocaustos, os seus dízimos, as ofertas alçadas e outras coisas mais. Como membros da família de Deus, queremos entender e praticar a vontade de Deus, não é verdade? Com relação ao que fazemos com o dízimo. Na narrativa bíblica, aprendemos que 3 vezes ao ano, tanto na Páscoa quanto no Pentecostes e na festa dos tabernáculos também, o povo de Deus devia viajar até Jerusalém para trazer dízimos e ofertas pessoalmente, e louvar e adorar a Deus. E então os levitas distribuíam os dízimos com todos os seus irmãos. O nosso estudo aqui vem dizendo que, em harmonia com esse princípio bíblico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou associações locais, missões, uniões de igrejas como os depósitos em nome da Igreja Mundial, e dos quais os ministérios são pagos. Para a conveniência dos membros da igreja, os dízimos e ofertas são trazidos para a igreja local como parte de experiência de adoração. Embora alguns usem doações online, os tesoureiros locais das igrejas locais então encaminham esse dízimo para o armazém da conferência, e este sistema de administração do dízimo delineado e ordenado por Deus permitiu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tivesse um impacto mundial e crescente no mundo. Agora, quando nós voltamos para a Bíblia, nós vemos que o povo de Deus então deveria viajar até Jerusalém e levar os dízimos até Jerusalém. Nós vemos ali na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 31, Neemias 12, Neemias 13, você vê então que os levitas eles dividiam essa parte, a parte desse dinheiro, porque o dízimo é designado para alguma coisa específica, e eles então distribuíam o dízimo, aos seus irmãos por toda a terra de Israel. Nós vemos que hoje em dia muitas igrejas por aí afora, muitas denominações, elas impõem como que assim, você tem que dar mais do que um dízimo,
Você tem que dar 2 dízimos, você tem que dar 3 dízimos, 4 dízimos e por aí vai. Você vê que a distribuição ali para a parte sacerdotal, muitas vezes ela é até mesmo questionada. Você vê que existe corrupções, você vê que existe coisas e coisas e coisas que não é o caso desse estudo aqui neste momento. Talvez nós podemos fazer um vídeo mais para frente falando a respeito disso, mas o que eu quero deixar aqui é que nós devemos e temos a obrigação de devolvermos o dízimo a Deus, porque ele não nos pertence, mas pertence a Deus. Agora, se existe corrupção, se existe desvio desse dízimo, se esse dízimo não está sendo usado da melhor maneira possível, de como realmente Deus planejou, se a casa do tesouro está tendo problemas, se os sacerdotes não estão pregando a palavra verdadeira de Deus, mas estão falando somente fábulas, aí já é um caso para um outro estudo. Será que Deus tem um plano B? Será que Deus tem uma outra maneira de devolvermos o dízimo além de levar para a igreja local? Isso fica a pergunta no ar para um outro estudo. E é interessante que nós entendemos isso para nós não ficarmos perdidos. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não vou devolver meu dízimo porque eu não concordo, porque está só engordando o pastor, porque os pastores não estão falando a verdade, não estão ensinando o povo como deveria ensinar, porque tem tesoureiros que desviam o dinheiro. E isso é uma realidade que nós não podemos esconder. Existem em todas as denominações, existem pessoas corruptas, porque todos nós somos seres humanos, pecadores, falhos e temos a tendência para a corrupção. Todos nós. Por isso, Jesus disse, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas não é porque existe a corrupção, existe o pecado, que nós somos obrigados a passar a mão na cabeça das pessoas e deixar continuar o erro como está. Precisa-se fazer alguma coisa. Bem, como eu lhes falei, não é o assunto para o momento. O assunto do momento é que nós devemos obedecer à voz de Deus, é que nós devemos entender que a parte equivalente ao dízimo é 1/10, não é menos que isso, e também não acredito que seja mais que isso, e que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, e que a casa do tesouro era então no Antigo Testamento o santuário, o templo de Deus. Tá certo? E que nós possamos aí então buscarmos obedecer a palavra de Deus e seguirmos as ordens que Deus nos tem dado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que Deus te ilumine e que você tenha um lindo dia na companhia de Jesus.